Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos tratar exatamente sobre um assunto bastante polêmico, que são as detenções que vêm ocorrendo por decorrência de descumprimento de decreto por parte de prefeitos e governadores. Será que os governadores e prefeitos têm legitimidade de mandar deter as pessoas que descumprem esses regramentos? Se você quer saber se pode ou não, fica comigo que eu vou te explicar. Mas a Constituição está acima do decreto. Se alguém me tirar daqui, o advogado do meu marido já está sabendo isso aí. Vai vir daqui a pouco aqui. É só isso aí que eu falo. A Constituição está acima de qualquer decreto. Não tem essa comigo. Mas a determinação também do Supremo Tribunal Federal acima de qualquer que decreto. a vida vem primeiro do que a economia. Por isso, a determinação. Inclusive nos países como Estados Unidos e tudo mais, existe o lockdown, que a gente vai provavelmente entrar aqui no estado de São Paulo também. Do mesmo mentira. Com multa. Essa senhora, qual é o nome da senhora? Não interessa meu nome. O nome dela ela não quer passar, mas ela disse que ela não vai sair daqui por nada, a gente vai... Não resiste, senão a senhora vai encontrar. Não resiste. Põe a algema nela. As imagens que você acabou de assistir ocorreram na cidade de Araraquara, no estado de São Paulo, onde uma mulher de 44 anos acabou sendo detida por descumprir decreto daquele município. O decreto determinava exatamente que estava proibido neste período de quarentena a utilização de parques públicos e outros espaços públicos pela população daquela região. Observe que no momento que a mulher é abordada, ela alega que a Constituição está acima de qualquer decreto e que seu direito de ir e vir não poderia ser suspenso naquele momento. Talvez essa argumentação trazida por esta senhora esteja fundado no artigo 5º caput da Constituição, que diz que o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade são direitos invioláveis. Observe que neste rol de inviolabilidade, nós temos o direito à liberdade, que é o direito de ir e vir. Talvez tenha sido por isso que aquela senhora naquele momento disse que o seu direito de ir e vir não poderia ser suspenso porque estava protegido pela Constituição. Todavia, eu quero dizer que aquela mulher ela teve uma interpretação totalmente equivocada por parte do artigo 5º. Por quê? Porque quando o legislador ele colocou ali o termo inviolável, ele não se referia que aqueles direitos em algum momento não poderiam ser suspensos, mas ele quis dizer que ninguém, mesmo que através de emenda constitucional, poderia alterar o grau de importância daqueles direitos, por serem cláusula pétrea. Estamos vivendo em um período que muitas pessoas estão morrendo por conta do coronavírus, em todo o planeta. Cabe à União, aos estados e aos municípios tomarem posturas para proteger a população de suas regiões. Muitas das vezes essas posturas vêm acompanhadas do que nós chamamos de leis excepcionais, que são exatamente esses decretos que têm como conteúdo regramentos de conduta que o indivíduo ele deve seguir para evitar a propagação do vírus do Covid, ok? Então no momento que você descumpre um regramento destes decretos, você comete um crime contra a saúde pública. E que crime seria esse? Seria exatamente a infração de medida sanitária preventiva, que está tipificado no artigo 268 do Código Penal. E o que é que diz? O artigo 268 diz o seguinte: infringir determinação do poder público destinado a evitar a introdução ou propagação de doença contagiosa, pena de detenção de 1 mês a 1 ano. Então observe que quando o legislador coloca infringir determinação do poder público, observe que esta determinação ela está vaga, ela está muito ampla. O que seria, qual seriam essas determinações? Observe, essas determinações não estão ali, por quê? Porque estamos diante de lei penal em branco. E o que seria a lei penal em branco? Seria exatamente aquela que depende de uma complementação, ou seja, que só terá eficácia se tiver esta complementação, ou seja, eficácia limitada neste momento. Mas no momento que o governador ou o prefeito traz um decreto que é exatamente esta complementação,
regulamentação, aí sim, aquela determinação do poder público, ela tem sentido, ou seja, ela tem eficácia. Então observe, existe legitimidade dos prefeitos e governadores mandar deter as pessoas? Existe sim, está lá no artigo 268. Agora, é inconstitucional? Não. Por que não é inconstitucional? Porque não existe nenhum direito que seja absoluto. Ora, posso te exemplificar, por exemplo, nem a vida ela é absoluta. Por quê? Porque em alguns momentos nós verificamos, inclusive na Constituição, que o direito à vida poderá ser exaurido. E em que momento? Observe, se você verificar o artigo 5º, inciso 47 e a linha A, você vai verificar que não existirá pena de morte salvo em casos de guerra declarada. Então observe, caso a gente esteja em guerra declarada, a vida poderá ser exaurida. Ora, que a vida, eu posso dizer que não é mais importante do que os demais direitos, mas é a porta do exercício dos outros direitos. Por quê? Porque se você não estiver vivo, por exemplo, você não vai poder exercer o seu direito de ir e vir, não é verdade? Então observe, até a liberdade, ela não é absoluta. Por quê? Basta você cometer alguma conduta que esteja tipificado como crime no Código Penal, que você poderá, em alguns casos, certo, ser levado a um sistema prisional e ter seu direito de ir e vir suspenso, ok? Então, não existem direitos absolutos, logo não é inconstitucional. Por quê? Porque se o Código Penal ampara a decisão dos governadores e prefeitos e estamos diante de direitos que não são absolutos, nestes casos poderá sim o seu direito de ir e vir ser suspenso, ok? Então, existe legitimidade, não há inconstitucionalidade nisso, ok? E eles podem sim. Se você infringir qualquer determinação de decreto, você poderá sim incorrer nos crimes contra a saúde pública, que é exatamente o crime de infringir medida sanitária preventiva, e você pode ser levado à delegacia e responder um termo circunstanciado de ocorrência. Neste caso não haverá inquérito, mas você irá responder a um TCO, ok? Então essa é a minha explicação, não existe inconstitucionalidade, nem existe crime por parte dos governadores e prefeitos quando manda deter pessoas que infringem as determinações do poder público, que são esses decretos. Valeu!